O ministro Alexandre de Moraes focado em seguir na missão de continuar nessa agenda até o final do ano, porque também no âmbito da ação da alegada trama golpista, o ministro Moraes negou um pedido feito por Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Os advogados pediam que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e também o vereador Carlos Bolsonaro fossem ouvidos como testemunhas no processo. Felipe Martins é um dos investigados do chamado Núcleo 2 do golpe, que, segundo a PGR, reunia indivíduos encarregados de coordenar as medidas planejadas pela organização. Segundo a PGR, Martins teria participado da redação do rascunho do alegado golpe de Estado. Na decisão, Moraes afirma que Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro não poderiam ser ouvidos como testemunhas por figurarem em investigações interligadas ao caso do suposto golpe, Ana. E aí o ministro traz os seguintes fatos. Eduardo é investigado no inquérito aberto pela PGR para investigar a atuação do deputado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. No caso do Carlos Bolsonaro, ele foi indiciado pela Polícia Federal na conclusão do chamado inquérito da BIM paralela. E o ministro Moraes também mencionou o fato dos dois serem filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu na ação penal do suposto golpe. Então, em razão de todos esses fatos, o ministro negou o pedido da defesa de Felipe Martins. Só camisa de força, viu, Paula? Não tem outra coisa não, porque, vejam bem, eu estou sendo acusada de ter cometido um crime bárbaro, atentado violento ao Estado de Direito, terrorismo, mão armada, sei lá mais o quê. Ou um outro crime qualquer. Eu estou sendo acusada de um crime que pode me colocar na cadeia durante 15 anos, 20 anos. Eu tenho testemunhas que podem dizer que eu não estava naquele lugar, que eu não usei as armas, ou seja, eu tenho um álibi firme, forte. Não, essas testemunhas a senhora não vou permitir, não. Eu sei que elas podem te ajudar a inocentar. Aliás, inocência que a senhora já provou algumas vezes, que é o caso do Felipe Martins, que ele já cansou de provar a inocência dele em absolutamente tudo que o Moraes deseja que o Felipe Martins, tivesse feito, ações, minuta do golpe, viagem para o exterior, nada. O Felipe Martins já jogou um balde de água fria em absolutamente todas as narrativas do Alexandre de Moraes. Mas agora nós temos testemunhas que podem mostrar mais uma vez que nada, absolutamente nada contra o Felipe Martins para de pé. Não há provas. Não há sequer, Paula, evidências em relação ao Felipe Martins ter escrito, ter viajado. Nós mostramos há mais ou menos uns 10 dias, né, a tal planilha da entrada do Felipe Martins, que na época ele era assessor do presidente Bolsonaro, mas ele entrou como visitante, e aí tem a hora da entrada, mas não tem a hora da saída. Ou seja, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, vai conduzir uma investigação. Ele não está mais, no caso, não apenas como juiz, ele quer conduzir a investigação para que lá no final o caminho caia exatamente na saída que ele quer, que é a prisão do presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles que fizeram parte do governo do presidente Jair Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes pode alcançar. Silvio, quer comentar também? Eu quero, Paula, e me permita. Olha, eu não tenho nenhuma procuração do Felipe Martins para defendê-lo. Eu conversei com ele 2 vezes na minha vida, eu entrevistei em programas de televisão por onde a gente passou. O caso do Felipe Martins é uma aberração. É uma perseguição do judiciário. Ele é perseguido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes por uma viagem que não fez e por ter sido acusado de redigir o rascunho de uma minuta que não existe. É disso que nós estamos falando.
todo o processo de interrogatório pesa a favor dele e não contra ele. O Mauro Cid não conseguiu comprovar nada, não há nada absolutamente no conjunto probatório contra o Felipe Martins. Ele inverteu o ônus da prova. Ele comprovou a inocência. Ele passou dias numa solitária. Ele foi preso, encarcerado por 6 meses. E ele está preso a uma tornozeleira eletrônica. E aqui, Paulo, eu quero deixar um registro, e serei breve, porque o Felipe Martins é perseguido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes e pela velha imprensa, pela mídia tradicional. Desde sempre, o Felipe Martins, assessor internacional para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, é tratado como alguém que fez parte do tal do gabinete de ódio, da milícia bolsonarista para atacar os intocáveis jornalistas da grande imprensa, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Rede Globo, da Jovem Pan na época. Então, eles criaram uma ideia em cima do Felipe Martins e outras pessoas que trabalhavam na presidência da República de que eles mantinham uma milícia virtual, e essa também é base da acusação. Né? Criaram a história dos blogueiros de crachá, o Robespirralho, como ele foi chamado, o Steve Bannon, uma mistura assim, o Sorocabanon, porque ele é de Sorocaba. Fizeram o que fizeram com ele, que hoje vive um processo kafkiano. Todo esse pessoal alimenta o que o Felipe Martins está passando até hoje. As páginas da história, infelizmente, vão contar toda essa escuridão, todo esse momento do que há de pior dentro do judiciário, alimentado pela velha imprensa. A Procuradoria-Geral da República só carimba, a Polícia Federal não encontrou nada, mas é a própria história quem vai devolvê-lo para o lugar certo. Ele era o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República. Só isso. Pois é, Augusto, é só juntar os fatos aqui. A gente abriu o programa trazendo a informação. O ministro Moraes manda investigar 2 advogados de Jair Bolsonaro. Na sequência, indefere provas da defesa de Jair Bolsonaro, chamando de tumulto processual, precisa dar sequência. Agora, mais uma negativa do ministro Moraes em relação a esse pedido de Felipe Martins para ouvir 2 testemunhas num processo que aqui tanto a Ana quanto o Silvio já levantaram, um processo realmente kafkiano, né, em relação ao ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele não tumultua nada, né? Ele tumultua. Há 5 anos, 6 anos, ele vem tumultuando a vida política brasileira, o STF, o Estado de Direito, etc, etc. Alguém aqui tem dúvida de que isso aí será anulado algum dia? Alguém tem dúvida? Vocês acham que os pagadores de impostos, que acabam arcando com todas as despesas, deveriam também bancar a multa, essa sim imensa, que merece um juiz que persegue um inocente por tanto tempo? O Felipe Martins está em meia liberdade ou sem liberdade nenhuma há 1 ano e meio. O pretexto foi uma viagem que ele não fez comprovadamente. Agora o acusam de crimes que também não cometeu. Eu não sei se vocês conhecem o Felipe Martins. A Ana conhece, imagino. Conhece, né, Ana? Basta conversar 15 minutos com o Felipe Martins para começar a dar... Porque é um caso triste e não se faz isso. Dá vontade de reagir com gargalhadas a esse caso. Para quem conhece o Felipe Martins, é um cara de paz, é tranquilo, é o oposto dos suspeitos. Agora me vem o Gilmar Mendes, o decano, né, o sucessor do Celso de Mello, para fingir que está comovido com a prisão do Emílio Odebrecht. Ele foi torturado e por isso assinou o acordo de colaboração
com a justiça e aí contou o que não fez. O Felipe Martins, ele está absolutamente tranquilo, é um sujeito que tem uma cabeça, um equilíbrio especial. Porque imaginem vocês, a gente passar 1 ano e meio preso sem ter feito nada. Então era a perseguição obsessiva, movida por um juiz desequilibrado mentalmente. Não precisa fazer um exame técnico com algum especialista para saber que quem age como está agindo o Moraes está desequilibrado, precisando pelo menos de algum descanso. E de deixar Paula, o país descansar. Diga, Ana. Só para acrescentar uma coisa, um aspecto interessante e muito importante nisso que o Augusto disse, o Felipe Martins, quando ele foi preso, ele preparou a família dele, a esposa, os pais e disse: eu não sei quanto tempo eu vou ficar preso, porque nós estamos diante de uma perseguição política implacável, mas eu não vou inventar histórias, eu não vou inventar delações, eu não vou alimentar a narrativa ou as narrativas que eles querem que eu alimente para sair daqui. Então, vocês se preparem, porque eu posso ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu não vou cometer nenhuma injustiça contra o presidente Bolsonaro e não vou inventar histórias. E assim ele foi. Ficou 6 meses preso, ficou 10 dias numa solitária, no escuro. Ele foi transferido de algumas prisões no meio da madrugada, 2 horas da manhã, sem aviso. Houve uma tortura psicológica em cima do Felipe Felipe Martins, perdão, em algumas situações, e ele permaneceu de pé. O que não permanece de pé é a narrativa desse tirano Alexandre de Moraes. Bom, agora 18h17, a gente muda de assunto, vai para os Estados Unidos, porque breaking news por lá, Ana vai comentar o assunto conosco. A Universidade da Pensilvânia anunciou que vai retirar os títulos e recordes da nadadora transgênero Lia